mais uma vez. E nós estamos aqui firme, forte e ao vivo. Então vamos nos preparar para essa live. O meu coração dizia que ia dar certo, e que ia dar certo, e que ia dar certo. Bem-vindo, finalmente deu certo, gente. Meu convidado acabou de chegar, finalmente. Menino, acho que bugou tudo esse Instagram hoje. Vamos aguardando agora os nossos convidados serem avisados pelo Insta. Logo eles estão aqui. Eu já vou te chamar, tá? Aguardando os nossos convidados chegarem. Estamos nós dois na sala, né, para recepcionar os nossos convidados. Ivani, querida, muito bem-vinda. Hoje com 30 minutos fora do nosso horário habitual. Mas é para mostrar a nossa força de vontade. Gente, escutem, que música mais linda! Rafael Veronese, Olhos da Alma. Olha, tentamos de diversas formas. Nós resetamos o modem, reiniciamos o celular, tentei com o celular da minha filha, tentei só no 4G, pedi para o Fabiano entrar, muito bem-vinda, Mônica, pedi para o Fabiano entrar pelo celular dele também, tudo estava aguardando conexão. Então acredito que o Instagram deva ter dado alguma bugada, alguma coisa, mas ele acabou de restabelecer. Nosso convidado já chegou, pontualíssimo, tá? Já pediu para mim chamá-lo, mas e como é que vai ficar o suspense, né, gente? Vamos aguardar, ver quem mais chega nessa live. O assunto de hoje vai ser tão interessante. Vamos desmistificar a tal da hipnoterapia. O que é hipnose? Será que alguma vez já fomos hipnotizados? O que você acha? Você responderia sim ou não? Eu não conto para vocês se eu já fui hipnotizada. Às vezes a gente acha que é uma coisa de outro mundo, né? Já nós vamos ver que é muito mais simples do que nós podemos imaginar. Então, meus amores, vamos iniciando a nossa live. Hoje eu escolhi uma musiquinha de fundo, pedi para o nosso convidado se ele tinha alguma música de preferência dele. Ele deixou em livre acesso, então estou eu aqui fazendo as minhas artes. A música é do Rafael Veronese, Olhos da Alma. É instrumental e o vídeo que está passando aqui agora é cheio de bebês. Lindo, 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 lindo. Acho que nada é por acaso, né?
Então, meus amores, vocês lembram que nós começamos a falar, né, da nossa série, que depois da série vinha o Cris Bebel Convida, para a gente entrar nesse mundo das terapias, para nos desmistificarmos um pouco, não só a hipnose, mas como as terapias e os meios de cura, que eles são muitos, né? Eles são diversos. E todos os caminhos... Oi, filhotinha! Minha filha acabou de entrar, gente. E todos os caminhos levam ao mar, né? Todos os rios vão desaguar no mar. Assim como todas as nossas formas de buscar uma cura, na terapia integrativa, na terapia convencional, nos leva a esse estado de consciência mais ampliado. E assim, com muita honra, com muita gratidão, que essa noite nós temos o nosso convidado, tá? Eu vou falar um pouquinho dele, depois eu vou pedir para ele se apresentar. Ele é hipnoterapeuta, tá? Fabiano Amorim. Formado pela FURB em Química, Matemática e Física. Foi professor durante 14 anos, lecionando no ensino médio, superior e pré-vestibular. Já fez parte do corpo docente da Univale e da Unidavi, ou Unidave. Hoje se destacando e se dedicando na área terapêutica, como hipnoterapia ericksoniana e programação neurolinguística. Com mais de 10 anos de atendimento no Brasil, na Itália e em Portugal. Membro da Sociedade Ibero-Americana de Hipnose, condicionativa do Instituto Brasileiro de Hipnologia da Sociedade Interamericana de Hipnose. O nosso convidado de hoje é o Fabiano Amorim. Vou chamá-lo. Estamos aguardando, ele já está aqui, pontualíssimo. Oi. Olá, muito bem-vindo, Fabiano. Tudo bem? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Deixa eu arrumar minha câmera aqui um pouquinho. Tudo bem, Cris? Tudo. Hoje o jogo estava na fase 2. Tentei toda ali e não foi. Mas faz parte. Lidar com tecnologia sempre tem alguma coisa que possa dar errado, né? Eu consegui também aqui entrar, mas aí eu vi que você entrou, eu saí do canal e pedi para quem entrou no canal lá seguir o teu canal para poder entrar também, para acompanhar a live por aqui. Agora, até o Instagram ir avisando essas pessoas, né, que a gente conseguiu, que a gente está ao vivo, daqui a pouco eles vão entrando, vão vindo, tá? Sim, muito sim. Bem-vindo, tá? Obrigado. Deixa eu pedir, eu já fiz uma apresentação, fiz uma colinha aqui, porque o teu currículo é extenso, né? E deixa eu pedir para você se apresentar para a gente e nos contar dessa sua trajetória, como que você fez essa virada de 180 graus na sua carreira? É verdade. Então, eu sou formado em Química, Física e Matemática. Eu me formei na FURB há bons anos atrás. E me dediquei durante uns 14 anos a lecionar, né, Química. A Física e a Matemática, não tanto, mas eu acabei adquirindo esse conhecimento até para me ajudar na parte da Química, né? A Física e Matemática, elas complementam a Química. E depois de um certo tempo, trabalhando com Química, né, eu tive uma contaminação da medula óssea, por trabalhar com produtos químicos também, e eu tive que abandonar a área, né? Eu tive que parar de trabalhar em laboratório. Então, eu fiquei um tempo afastado do laboratório, isso me levou até um processo um pouco, digamos assim, depressivo, né? E nesse momento eu fui procurar alguma coisa, fui procurar ajuda, né? E ao procurar ajuda eu encontrei a terapia, e na terapia eu encontrei a hipnose, tá? E primeiro eu encontrei a hipnose, foi muito engraçado porque assim, eu estava fazendo o tratamento com um terapeuta e alguns anos atrás a hipnose ela não era tão divulgada assim como ela é hoje, né?
E aí eu estava fazendo o meu tratamento com um terapeuta e ele não falava que era hipnose, ele falava, vamos fazer alguns exercícios aqui. E eu estava fazendo aqueles exercícios muito interessantes, estava me ajudando. E aí até que um certo dia eu fui convidado para ir a um show de hipnose com a minha esposa, que ela havia ganho os ingressos. E eu cético, muito cético, eu disse, eu vou lá para dar risada, né? Porque o terapeuta falou, sai um pouquinho da tua casa, vai fazer alguma coisa diferente. E aí eu foi o meu primeiro contato com a hipnose. Eu pensei, eu vou chegar lá e vou dar a risada do hipnólogo, né? Mas cheguei lá louco para experimentar como é que é isso, como é que funciona. E ele me chamou no meio de, sei lá, tinha cerca de 100 pessoas, ele me chamou no palco. E eu fui. E a minha esposa ficou gravando, filmando, né? Na época ainda com aquelas Cybershot da Sony, né? O celular nem tinha câmera. Aí a gente, ele me chamou no palco e fez a hipnose comigo, demonstrou um exercício de hipnose lá comigo. E me perguntou se eu tinha sido hipnotizado. Eu disse, não fui hipnotizado, nada aconteceu aqui, né? Aí ele disse, então você vai lá e conversa com a sua esposa, porque ela filmou. E eu tenho até hoje gravado isso, né? E depois ele passou a ser um dos meus professores de hipnose. Mas foi engraçado que aí eu cheguei no terapeuta e disse para ele, olha, fui num show de hipnose, aconteceu tudo isso e tal. E ele disse, isso aqui que eu estou fazendo com você é hipnose. Aí eu disse, então me ensina. Então me ensina que eu quero fazer isso. E assim eu vim para essa área. Vim para a área de hipnose. Isso já faz mais de 10 anos. E aí eu comecei a trabalhar na academia aqui perto, fazia atendimentos muitas vezes em casa, até eu conseguir me instalar e ter o meu próprio consultório, né? Onde eu já estou aqui há 8 anos nesse consultório com as minhas colegas. E aí, trabalhando direto. Eu acho que resumi um pouquinho do que aconteceu. A vida, né, mostrando que tinha outro lado também, sempre trabalhou sempre tão com a razão, né? E agora trabalhar outro hemisfério do cérebro, o abstrato, entender que nós somos mais do que só a matemática pura, né? Eu também sempre conto aqui nas minhas lives também, que sempre vim de um lado muito racional, né? E a vida ela foi te empurrando, tem um outro caminho. E até eu brinquei nos meus stories essa semana para fazer uma introdução para te apresentar, perguntando para as pessoas se elas já tinham sido hipnotizadas. E 98% disseram que não, que nunca foram hipnotizadas. Gostaria que você me falasse assim, só um pequeno exemplo do que é hipnose e o que a gente não percebe, ou a gente ainda tem o desconhecimento e muitas vezes até um tabu, né? Porque acha que hipnose é aquelas coisas que a gente viu, talvez na TV, no desenhinho, agora você, né, vai ficar catatônico, alguma coisa assim. Dá um exemplo para nós. Boa noite, bem-vindo, Claudinei. Dá um exemplo para nós que a gente não tem a menor noção e o conhecimento que isso é um tipo de hipnose. Então, para te dar esse exemplo, só vou fazer um complemento em relação àquele caso do hipnólogo que me chamou no palco lá, né? Quando ele fez aquela hipnose comigo, eu disse, mas é só isso? Eu achava que fosse algo que eu ia sair do meu corpo, ia para outro planeta, fazer qualquer coisa diferente, né? E eu estava ali consciente o tempo todo, né? Eu confesso que até me senti um pouco decepcionado, mas mais curioso ainda. Poxa, mas funciona? E depois, aprendendo hipnose, a gente vai abrindo um leque desse conhecimento, né? E a gente percebe que hipnose, ela nada mais é do que uma forma de comunicação. Né? Então, eu posso estar acordado, eu posso estar dormindo, eu posso estar relaxado, eu posso estar completamente desperto, eu posso estar em qualquer nível de relaxamento, que a comunicação ocorrendo, né, ela pode ser o que nós chamamos de hipnose. Hipnose é só um nome. Alguém um dia deu um nome. Olha, para esse tipo de comunicação, nós vamos chamar de hipnose. Como naquela época, lá atrás, né, quando descobriram esses fenômenos que a hipnose pode
pode fazer, que ocorram, né? Percebendo que as pessoas dormiam, né? Ou estavam relaxados, assim, parecido com sono. E aí deram esse nome de hipnose, sono, né? Mas deram um nome errado. Por quê? Porque hipnose é apenas comunicação. Então, quando eu converso, o exemplo mais simples de hipnose possível é o próprio exemplo da auto-hipnose. Quando eu converso comigo mesmo, eu me hipnotizo, né? O que é necessário para que a gente possa hipnotizar uma outra pessoa? Por exemplo, se eu for hipnotizar você, Cris, eu preciso que você entenda o que eu estou falando. Se eu falar em russo, você não vai saber, né? Não vai ter uma referência da comunicação. E que você aceite o que está sendo dito, para que isso vire uma ação, né? A resposta, então, o que separa a hipnose da comunicação normal é a resposta. E essa resposta vai ser uma ação. Então, toda vez que eu falo comigo mesmo, eu tenho meu diálogo interno, eu estou decidindo, eu estou tomando atitudes, estou tomando ações, né? Fazendo escolhas. E isso é a forma que eu chamo de mais pura e efetiva de auto-hipnose. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar, né? Quando eu era mais jovem, brincava, criança, né? Brincava jogando bola para lá e para cá, corria e vivia ralando o joelho. Isso é um exemplo simples, né? Eu vivia ralando o joelho. Eu chegava para minha mãe, que não tinha a menor ideia do que era hipnose, mas instintivamente ela falava assim, mamãe dá um beijo e passa. E a dor sumia. Simples assim, não é? E eu conheci o que minha mamãe falava, acreditava nela porque tudo que ela dizia para mim era verdade, né? E pronto, ela dor sumiu. Ela te sugestionava, né? Exatamente, exatamente. Tanto é que eu gosto desse exemplo pelos dois viés dele, né? Quando ocorre a hipnose quando ela quebra o padrão de hipnose. Porque, sei lá, passava alguns minutos, ela olhava para o relógio e dizia assim, Fabiano, está na hora do banho. E aí eu começava a fazer uma outra referência, né? Eu tinha uma outra referência. Não, a água, shampoo, sabonete, vai passar no dodói e vai arder. E aí eu voltava a chorar. Então aquilo, a minha atenção voltava para aquele machucado, para aquilo, né? Então a hipnose ocorreu e depois ela foi interrompida. Eu gosto muito desse exemplo, até porque é o seguinte, dá para a gente trabalhar e perceber quanto tempo pode durar uma comunicação hipnótica, né? E também para demonstrar que a hipnose ela é muito segura. Por quê? Porque eu faço em criança. Entende? Se eu faço em criança, por que eu não posso fazer num adulto, né? Então, se é dessa forma, ela é completamente segura. Lógico que tem muitas pessoas mal intencionadas que acabam utilizando a hipnose por um outro viés, né? Até porque a hipnose, ela está muito relacionada à persuasão, né? Digamos, eu gosto de exemplificar assim, a persuasão seria o lado negro da força, né? E a hipnose é o lado branco da força, né? Para quem gosta de Star Wars, como eu, tem essa referência. Então, esse eu acho que seria um exemplo bem simples de hipnose. Pessoal, é pura e simples comunicação. E não é importante, não é tão importante aquilo que eu digo, mas como eu digo é que vai fazer toda a diferença. Agora, vale a pena citar também que hipnose é uma coisa, hipnoterapia é outra, né? Hipnoterapia é uma terapia que utiliza a ferramenta hipnose. Então, muita gente acha que a hipnose cura, faz isso, faz aquilo. Não é bem assim, né? A hipnoterapia com passos, com várias técnicas, com várias outras coisas ali juntas é que vão fazer com que... Né? Exatamente. Existe um processo. Né? Esses dias, porque se divulga muito, né? Que a hipnose cura em uma única sessão. Era a minha próxima pergunta para você. Ótimo, muito Isso bem não existe. O pessoal entra em contato comigo através do WhatsApp, que tem o meu site, né? Eu peço para entrar no WhatsApp para falar diretamente comigo. E aí
um menino lá, só dando um exemplo, o menino me perguntou, eu queria tratar tal coisa. É possível tratar? Sim, olha, imagino que a gente vai conseguir fazer isso em uma sessão de avaliação, depois mais umas 2, 3 sessões de atendimento. Eu imagino, pela minha experiência, que a gente consiga resolver isso. Óbvio que não é uma coisa certa como a matemática, não é uma ciência exata, né? Mas aí eles, não, eu queria resolver. Eu pensei que a hipnose resolvia tudo em uma única sessão. Aí expliquei para ele que não dá, é um processo terapêutico, né? Mas o problema é que muita gente vende isso, né, essa ideia de tratar em uma única sessão. Acabam até fazendo uma sessão mais de 4, 5, 6 horas, né? E por quê? Porque é exigido esse processo, né? Eu prefiro trabalhar de uma outra forma. Eu trabalho com sessões semanais, quinzenais, onde a gente vai construindo todo o processo, até para dar tempo para que aquela mudança se consolide com a pessoa que tá sendo tratada, né? Muitas vezes procuram também a hipnose como, por exemplo, para descobrir o que eu tenho, né? A hipnose ela não é uma ferramenta para a gente gerar diagnósticos, né? A hipnose ela é uma ferramenta excelente, porém ela é utilizada como um tratamento complementar, né? Se a pessoa toma medicamento, ela vai continuar tomando medicamento. O médico é que vai perceber aí a melhora dela e vai retirar esse tratamento medicamentoso que ela tem em virtude da melhora. Mas a hipnose não pode fazer isso, né? O hipnólogo não pode fazer isso. A gente tem que ter esses cuidados, né? Estou falando isso porque muita gente não sabe, né? Então, como você falou antes, né? A hipnose, eles acham que aquele balança aquilo e algo acontece. A hipnose é uma coisa, como eu falei, completamente natural, né? Uma comunicação, e a gente precisa também distinguir a hipnose do transe, que muita gente confunde hipnose com transe. Se eu estiver falando demais, eu sou hipnólogo, eu sou comunicador, eu falo, tá? Você me corta, por favor. O que acontece? Muita gente acha que transe é hipnose, né? Antigamente se acreditava que era preciso estar no estado de transe para que a hipnose funcionasse. Quando veio a PNL, desmistificou tudo isso, né? A programação neurolinguística desmistificou tudo isso. Por quê? Porque a programação neurolinguística não usa o transe e funciona. E é o quê? É comunicação. É uma forma de hipnose também. Então, a gente começou a perceber que a hipnose não precisava daquele transe profundo, sonambúlico, que cerca de 15% das pessoas atingiu aquele estado, né? Então, isso começou a abranger um pouco mais. Consigo fazer hipnose hoje de forma eficaz com praticamente todo mundo, né? Desde que não esteja um processo de uso de drogas ou de medicamento que a pessoa não consiga ter concentração. Eu consigo fazer, é possível fazer hipnose com praticamente todo mundo. Então, essa questão do transe é interessante a gente citar, porque, assim, transe é uma coisa, hipnose é outra. Eu posso entrar em transe com uma meditação qualquer, né? Eu posso entrar em transe sentado no parque olhando o mar, e eu não preciso estar hipnotizado para isso, né? Então, é bem legal deixar esses pontos claros assim para as pessoas, porque eu gosto dessa primeira sessão que eu faço sempre com os clientes, estar falando sobre tudo isso, né? Deixar bem claro, desmistificar mesmo. A hipnose é isso. É isso que você vai esperar, alinhar as expectativas dele, né? É isso que você pode aguardar nos exercícios que a gente vai estar fazendo. E, Fabiano, ninguém faz milagre, né? Como você Não. falou, todas as patologias que são clínicas e que dependem da medicina convencional, a gente nunca nem sugere, né, que vai fazer ou vai se afastar desse tipo. Por isso ela é chamada de medicina integrativa, né? Essas terapias holísticas, para integrar o nosso ser, né? Buscando aquelas partes para a gente se conhecendo melhor. O que eu queria te perguntar? Eu sempre costumo aqui nesse canal, eu digo que eu sou exemplo. Tudo que eu falo para as pessoas que me seguem ou que assistem, que antes eu experimentei aqui,
para depois eu poder falar com ganho de causa, né? Então, eu sou, tá, uma das pacientes do... Também fui essa pessoa que por muito tempo tinha essa resistência com a hipnose, né? O que é isso? Eu achava que tinha que entrar em estado de transe. E nada mais é do que você estar receptivo a essa comunicação, né? Então, se você quer me comunicar alguma coisa, eu estou receptiva. E eu achei muito interessante essa parte, agora, na penúltima parte que você abordou, que muitas vezes é para descobrir, né, o que está numa camada mais profunda que como eu sempre falo aqui, a Cris, ela é reikiana, ela trabalha com terapias energéticas, ela trabalha com iridologia, mas às vezes esse tipo de terapia que eu ofereço não vai atingir essa determinada camada que talvez a hipnoterapia resolva, talvez seja na constelação familiar, talvez seja numa espécie de meditação, né? Por isso que elas vão integrando. Então, o nosso canal aqui, nesse Cris Recebe, é justamente falar sobre todas as terapias que a gente tem, né, de buscar. E, assim, o quanto ela tem feito tão bem para mim, que eu acho que é tão válido falar e desmistificar, que as pessoas, né, acham que, nossa, isso é uma coisa tão louca. Então, fazendo essa pesquisa que 98% das pessoas disseram não, nunca fui hipnotizado. Então, hoje nós podemos dizer que 100%, né, já foram hipnotizados. 98% das pessoas não sabiam o que era hipnose. Não, Né? não tinham sido hipnotizados. É. É a falta, não, talvez nem a falta de conhecimento, mas saber que aquilo, né, se É. referia a um estado de hipnose. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você escuta num mantra ou uma reprogramação de alguma coisa que você quer, né? Nesses vídeos que tem na internet, isso é uma hipnose também? Assim, ó, como a hipnose, a gente costuma dizer que a hipnose está praticamente em tudo, porque a gente fala que a hipnose é a forma de comunicação, né? Então, se você for analisar por esse viés, assim, dessa definição de hipnose, estaria ali naquele mantra a comunicação, né, do que você precisa e vai gerar uma ação em você. Porque toda vez que eu uso muito aqui uma técnica, eu acredito que até devo ter usado contigo, mas é uma técnica que eu sou fã, né, dela porque ela funciona muito, que é a utilização de frases para a gente falar para nós mesmos, né? Por quê? Por que essas frases, né, elas acabam se tornando um mantra, como se fosse um mantra? Por quê? O mantra ele vai ter um sentido, essas frases têm um sentido. Quando você fala essas frases para você mesmo, o que você vai estar buscando? É uma referência sobre isso, né? Então, se você busca uma referência, você vai trazer essa referência e você vai sentir, nesse momento, essa referência daquela coisa. É algo bom, obviamente, que você vai estar falando, e você vai sentir naquele momento. Ou seja, vai fazer com que você se sinta bem, ou vai fazer com que você tome uma atitude, uma ação, né? E que essa seria a ideia. Então, tipo, isso fica até meio perdido. É hipnose, é programação neurolinguística ou é a utilização do mantra, porque acaba se confundindo realmente. É que você fala assim, existem todos os caminhos levam ao mar, né? Você fala isso. Eu digo, todos os caminhos levam a Roma, né? Então, é a mesma coisa, mas a gente está falando de formas diferentes. Então, essas terapias, elas acabam falando praticamente a mesma linguagem, que é a linguagem do autoconhecimento, a linguagem de você ressignificar algo, né? Fazer com que os sentidos que você... camadas, né? Também, exato, né? Deixando submergir aquilo que está mais profundo. Você perceber as coisas que aconteceram de uma outra forma, né? Tudo mudança de percepção. A partir do momento que você muda a tua percepção sobre aquilo que aconteceu, aquilo que pode vir a acontecer, ou que está acontecendo, né? Faz total diferença na vida da pessoa. Então, para uns serve a hipnoterapia, né? Para outros não. Para outros uns querem algo mais místico, outros querem algo mais extremamente científico. É questão de gosto, eu acredito que se a pessoa está
disposta a mudar alguns conceitos, algumas crenças, alguns até valores da vida dela, ela pode atingir outras coisas fantásticas, né? Ela pode obter um sucesso em qualquer área que ela quiser. Basta ela entender que qual delas vai se adaptar para ela. Tem pessoas que preferem ficar no processo da psicanálise durante muito tempo. Tem pessoas que preferem algo mais rápido. Tem pessoas que só o simples fato de vir e conversar e, sabe, eu tenho clientes que já trataram, que fizeram o tratamento comigo há anos e volta e meia vem, a cada 6 meses, a cada 1 ano, vem para conversar, né, para trocar bate-papo e tal. Uma reciclada, né? A gente vai, tipo assim, eu não sou dono da verdade, né? Não é, a hipnose é a melhor coisa do mundo e só a hipnoterapia funciona. Ou eu também sou o dono da verdade, todos nós somos, né? Cada um busca a sua. A gente, o segredo é nós sermos maleáveis, né? Nós nos adaptarmos àquilo que vai fazer a gente fazer as escolhas para que a gente possa se tornar melhor a cada dia. Eu acho que isso E que bom, né, Fabiano, que nós estamos numa era que isso é mais permitido falar, né? Não somos mais bruxões, né? Bruxona, é permitido falar. Eu hoje estou uma terapeuta, né? Integrativa, que digo que também tomo terapia, né? E tomo esse tipo de terapia e vou conversar às vezes e tá tudo bem. Porque o importante é a gente se sentir bem. E quando nós estamos receptivos, né? Primeiro, a mudança, a gente tem que partir do pressuposto que eu quero mudança. Eu quero sair desse estado de consciência que eu estou hoje, né? Eu quero tomar consciência de mais coisas a meu respeito. Então, é uma ferramenta muito boa, eu indico, tá? O Fabiano, depois eu vou deixar nos meus stories, eu indico, é profissional muito bem gabaritado, muitos anos, né? Conta para nós as tuas experiências de atendimento no exterior também, por favor. Então, eu trabalhei um tempo em Portugal e trabalhei um tempo na Itália. A gente ficou morando lá um tempinho e enquanto eu estava lá eu fazia os atendimentos presenciais lá, né? Mas eu de qualquer forma e fazia atendimento online aqui no Brasil. Desde que eu comecei, eu sempre fui tinha uma linha de colegas que não acreditava que era possível fazer hipnose de forma online. E eu, desde que eu comecei, eu fazia na época de Skype. Né? Eu lembro que em 2010 eu fiz um curso e aí o hipnólogo que estava dando o curso, assim, muito conceituado, disse, não funciona, não adianta você querer fazer eu faço de Skype até hoje. Dá para gravar agora as sessões de Skype. Eu mudei de ferramenta só, mas eu faço online até hoje. E aí veio a pandemia, né, para provar para a gente que isso é possível. Veio a pandemia e provou, todo mundo começou a fazer, né? E a gente já fazia isso há bastante tempo. Então, lá eu trabalhava atendendo aqui no Brasil de forma online, e aí eu conseguia contatos com alguns colegas, né? E enquanto eu estava lá, eu fiz os tratamentos, tinha um atendimento na clínica deles, né? Não era uma clínica minha, então eu ia lá, fazia os atendimentos com hipnose e foi bem interessante, mas atendia a maior parte de brasileiros porque eu não falava com exceto em Portugal, né? Mas na Itália, o meu italiano era muito precário, então eu não fazia atendimentos em italiano. Mas foi bem gratificante. E a gente vê, eu acabo de participar de um congresso também, que é um congresso, ele vem de Portugal, esse congresso online também, mas com terapeutas do mundo todo, né? E a gente vê que as terapias integrativas, holísticas, medicina integrativa, tem tantas nomenclaturas, né? Como ela está disseminada hoje pelo mundo todo, né? A gente acha que isso é mais coisa de brasileiro, né? Principalmente nós que moramos aqui em Florianópolis, a gente acha que é mais coisa da ilha. E aí você vai abrangendo, mas você vê que em cada cantinho tem, né? Tem. Um movimento que está crescendo muito.
E engraçado, assim, ó, você falou, né? Ah, hoje a gente pode falar livremente. E sabe que em 2013 ou 2012 que eu lancei o meu site, aqui em Florianópolis eu digitava assim, hipnólogo, acho que tinha o meu site e o site de um colega meu que havia feito um curso comigo e a gente decidiu montar o site. Ah, vamos divulgar isso na internet. Hoje você tem mais de 80 hipnólogos aqui na região, né? É, Hipnoterapeutas aqui na região. Mas na época não tinha. Tanto é que quando eu fiz o meu tratamento lá atrás, nem falava que era hipnose. Sabe? Vamos fazer aqui uma terapia. Ok, vamos fazer uma terapia. Né? E com o tempo, isso agora está bastante difundido. Muita gente, na época da pandemia, também se especializou para fazer atendimentos. Veio o pessoal do coaching, que perceberam que através da PNL e a hipnoterapia também tinha mais campo para eles e tal. E cresceu. Aqui em Florianópolis está bem divulgado isso, né, com vários profissionais bons também, Brasil afora, há muitos anos vem crescendo, e lá fora tem uma demanda muito grande. Como o meu site é .com, eu acabo atendendo muita gente de fora. Tá? Meu site pega Estados Unidos, pega Europa, pega África, então volta e meia eu tenho atendimentos online com o pessoal brasileiro que estão espalhados por aí. Às vezes eu tenho que até ajustar algum horário para poder atender quem está na Austrália, quem está no Japão. Já aconteceu diversas vezes. Né? Mas, assim, e lá também tem excelentes profissionais, só que aí eles preferem com a língua portuguesa. e a abordagem deles é um pouco mais, um pouco diferenciada da nossa, né? Mas talvez o nosso jeito brasileiro. Ah, eu esqueci o que eu ia dizer. Ao vivo tem isso Desculpa, também, é que né? você dá Não, corda, é eu um vou prazer, falando. é um prazer. Não pode me dar corda. E E pode fala. perguntar. Não, não, eu só ia te dar uma deixa para perguntar alguma coisa. Eu achei engraçado você abordar esse assunto, porque eu vim conhecer o que era holístico aqui em Florianópolis, né? Eu trabalhava no Uhum, movimento espírita por muitos anos e vim conhecer o que é esse tal de holístico aqui. Fui me interessando, fui me apaixonando, participando de diversas, experimentando, né? Minha alma foi experimentando. E eu já dizia que eu atendia no online. E as pessoas diziam que, mas como? Não tem como, não é possível atender no online, é. né? É possível, traz os mesmos resultados, acontece. Até a iridologia, a própria iridologia. Mas como que você vai trabalhar no online? Com foto, né? Com uma câmera. É Uhum, possível. E aí veio todo esse boom que aconteceu, que o mundo parou, foi todo mundo para o online, né? Para ver que a gente é. precisa estar sempre aberto às novas tecnologias, aos novos modos de ser. Hoje eu ainda comentei contigo que a gente ia falar da live mais tarde, que eu tinha uma audiência, né? E eu e a minha filha fomos convocadas para uma audiência. Eu digo, olha só, filha, que facilidade. A gente só liga o botão aqui, tá na audiência, senão a gente tinha que pegar o carro, se locomover, talvez É. dormir na outra cidade, né? Para ficar. Uhum. Então, é uma ferramenta a mais para o nosso bem-estar, se bem usada. Sim, exatamente. É uma ferramenta. Às vezes dá problema, mas é uma ferramenta que, se bem usada, facilita bastante a nossa vida. É Um verdade. dos medos que as... Fala para nós aonde que fica o teu consultório, que eu não lembro Eu sei que é pertinho de casa, né? Aonde que fica teu consultório, para quem tiver interesse? Tá, meu consultório ele fica aqui em Coqueiros, em cima do Banco do Brasil, que é a mesma avenida do Novo Detran, né? Na Avenida Almirante Tamandaré, sala 708, é o espaço Panorama Desenvolvimento Humano. Tem onde eu trabalho aqui com outras colegas também que também trabalham com terapias integrativas. Integrativo. E além do online, né? Além do Além do, online, do você online. tem um link também no teu Instagram, né? E também dá para te achar pelo Google, né? Isso, isso. Meu site é bem fácil de encontrar. É hipnólogo.com. Como eu comecei com um site bem cedo, né? Eu consegui pegar um endereço bem fácil de gravar. Te achar. É.
E no mais, eu acho que seria isso, né, Fabiano? Nós vamos entrar a partir de amanhã, pessoal que quer dar uma desintoxicada nas emoções, acalmar um pouco. Fui intuída a gente fazer uma meditação todas as manhãs por 21 dias, às 6h30 da manhã. Eu gostaria de fazer mais cedo, mas aí talvez a gente não atinja tantas pessoas, né? Cada Uhum. um uma aliviada, assim, uma descompilada. Só passando para lembrar as pessoas que amanhã, às 6h30, nós começamos com a nossa meditação. Coisa Legal. curtinha, assim, 15 minutos no máximo, né? Que todo mundo tem suas jornadas também, que se iniciam logo cedinho. E, Fabiano, eu gostaria de deixar suas considerações finais. Certo. Bem, primeiro quero te agradecer, Cris, pela oportunidade, tá? Perdão, Eu confesso que eu sou preguiçoso para fazer live, já me falaram um monte de vezes, Fabiano, faz live, Fabiano, muita gente já tinha me convidado, muitos colegas, vamos trocar ideias aqui, fazer um bate-papo. Com duas crianças pequenas em casa fica bem difícil, então eu acabo usando elas como até desculpa, porque eu tenho preguiça de fazer live, faz mais mas você, tarde. Elas dormem é, cedo, faz mais tarde. nada. Tem dias que elas vão até às 11 da noite. Ficam pilhadas lá. Mas assim, inclusive eles devem estar me vendo em casa lá. A mamãe falou que ia botar na Papai, TV para elas verem o papai antes de eu dormir. mandei até mensagem para tua esposa, onde a gente não está conseguindo entrar. Aham. Mas eu vi que ela entrou aí. Eu vi que ela Ela entrou, entrou, ela tá conseguiu entrar acompanhando. também. E, então, assim, obrigado, Cris, por essa oportunidade de estar divulgando aqui o trabalho, né? É sempre gostoso a gente conversar com colegas, terapeutas, sempre gostoso a gente trocar ideias, informações e levar para o pessoal desmistificar um pouco, né, o que é o nosso trabalho e também trazer a parte séria, né, a parte séria que eu digo assim, é a parte terapêutica, né, da hipnose. Porque tem a parte da hipnose, que é a hipnose de palco, hipnose de rua, que é a parte de entretenimento, né? Lá a gente vai fazer brincadeiras e é para se divertir, mas existe a hipnose que é feita para terapia, que é a hipnose que pode ajudar uma série de coisas e as pessoas podem e até devem, né, começar. Eu gosto sempre de deixar essa mensagem, começar a cuidar principalmente daquilo que você fala para você mesmo, né? A gente tem que cuidar, obviamente, com o que a gente fala para os outros, mas também a gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala para nós mesmos, porque a partir do momento que eu digo para mim que eu sou um fracassado, que eu não posso, que eu não consigo, é isso esse vai ser o meu resultado, né? Todas as minhas ações vão ser voltadas para isso que eu estou falando para mim. Agora, se eu falar que eu posso, que eu consigo, talvez eu não consiga ainda, né? Estou falando para minha mente que eu estou aprendendo, estou num processo de aprendizagem, eu não consigo ainda, daqui a pouco eu vou conseguir. Então, tudo é treinamento, né? A gente começa, treina, treina, treina e a gente se torna aquilo que nós treinamos, aquilo que vira rotina nossa. Se a gente começar a mudar essa comunicação, né? Se a gente começar a mudar essa comunicação das pessoas, eu acho que a gente vai estar fazendo um trabalho bem, bem legal aí para que mais pessoas possam viver bem. Como eu digo, eu não posso trabalhar num objetivo assim para o cliente que eu quero um carro, eu quero morar em tal casa, eu quero isso. Isso vai depender do teu esforço, do teu trabalho, uma série de coisas. Mas você se sentir bem enquanto você se esforça para conquistar as suas coisas, né, os teus bens materiais, se for esse o objetivo, a gente pode ajudar, né? O principal é a gente se sentir bem o tempo todo, o máximo de tempo possível, né? Tudo parte daí, né, Fabiano? Como nós É. viemos de uma sociedade que foi nos colocado, né, sem a gente entender direito, muito negativa. Então, Sim. nós trouxemos isso como padrão mental, né? Esse Uhum. negativismo, se depreciar, né? E eu dei uma olhada no teu Instagram, mais a fundo, assim, tem frases riquíssimas ali, né? Tem um conteúdo muito bonito. É para as pessoas Legal, dar uma obrigado. olhada ali, né? Se inspirar.
Eu quero te dizer que eu que agradeço, tá? Agradeço a tua persistência, agradeço você dedicar um pouquinho do teu tempo, que eu sei que é bem desafiador, né? Com 2 babies em casa, os dois trabalhando. Agradeço muito, agradeço ter te encontrado nessa jornada também, né? Que você tem Legal. me auxiliado bastante também, que as pessoas Fico acham que feliz. terapeutas não precisam de terapias, né? Precisamos Ah, também, precisando, também sim. somos seres nessa caminhada, né? Nos descobrindo também. É, Talvez o que a gente aconteceu com a gente, que a gente acumulou um pouquinho mais de conhecimento e entender um pouquinho mais do processo, mas estamos no é, processo para ajudar os outros no processo também, né? Redundância. exatamente. É, E quero eu te... falo, desculpa, Pode falar. Paty. Não, não, só complementando, eu falei para você antes, né? Eu vou chegar um pouquinho mais cedo no consultório para eu fazer a terapia do terapeuta, né? Que é pegar o violão, sentar aqui, baixar um pouquinho a adrenalina, que estava em casa brincando com as crianças, né? Vem para cá, opa, tem que virar a chave, né? Sai daquela correria com criança, vem para cá, se Exato. acalma, tranquiliza. E a música faz isso comigo. Então, faz com todo mundo, né? Mas essa é a minha terapia que eu consigo fazer no dia a dia para me facilitar e virar essa chave. Até eu brinquei, né? Se você quisesse tocar pra gente no final da live, né? Você disse que numa próxima, né? Ou a próxima, ou a próxima. Gosto Por enquanto, eu estou sempre de... ensaiando músicas infantis. Mas a gente escuta também. É, né? Vamos a criança interior. Eu gosto sempre de iniciar a live com uma música, tema, assim, vem na inspiração, né? E hoje, Uhum. enquanto eu estou escutando essa música, assim, foi um momento muito alegre. E eu não escolhi, eu não fui que música que pode ser. Fui colocando, buscando no meu Spotify e essa apareceu, tá? Eu não tenho ela na minha lista. E o que eu acho mais engraçado, depois eu vou te mandar o clipe dela para você e para tua esposa ver, que o clipe dela é só de babies. Olha, E vocês têm 2 babies, né? Olha que coisa mais dois, linda, mais interessante. E eu duas vou sapequinhas. gostaria de encerrar essa live agradecendo, dizendo que toda força de bem sempre é muito bem-vinda, que nós estamos nesse caminho para nos ajudar, né? Que todo mundo vai chegar no mesmo lugar, uns mais cedo, outros mais tarde, aonde que a gente ainda não sabe, aonde que a gente Exato. veio a gente ainda não sabe, porque talvez não seja a hora, né? E vamos terminar então com essa música que ela se chama Olhos da Alma, tá? De Rafael Veronese. Muito obrigado para quem está aqui, para quem vai assistir depois, para quem assistiu a conversa muito interessante do Fabiano Amorim. Sigam ele no Instagram dele, é Fabiano Amorim, hipnólogo Fabiano Amorim, certo, gente? É Hipnólogo Fabiano. riquíssimo o Instagram deles. Boa noite, beijo, Obrigado. Obrigado gratidão. a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem bem. Cris, Namastê. brigadão. Tudo de bom. Obrigada também, Fabiano.